cada um aqui. Hoje nós vamos falar sobre a Epístola Universal de Judas. E nós estaremos falando, é uma epístola de capítulo único, então ela não é dividida por capítulos, mas apenas por versículos. É um livro bem curtinho, uma epístola curta, mas ela é de extrema importância para a nossa caminhada com Deus. Primeiro, o autor se apresenta. Ele fala que ele é Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Para quem que ele está escrevendo? Ele está escrevendo aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Ele declara o seguinte: misericórdia, paz e caridade vos sejam multiplicadas. Aqui é uma saudação inicial. Ele vai saudar todos, dizendo misericórdia, paz e amor, ou caridade, vos sejam multiplicadas. O que mais? Versículo 3. Aqui em diante ele vai falar qual é o propósito dele estar escrevendo esta carta. Olha o que ele diz. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos. Eu percebi que eu precisava escrever para vocês e exortar vocês, ou seja, trazer a atenção de vocês para vocês batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então ele está falando o seguinte: eu estou escrevendo para vocês porque eu percebo que vocês têm que batalhar pela fé, por tudo aquilo que tem acontecido. O que tem acontecido, Judas? Ele coloca aqui: introduzir alguns apareceram aí entre nós, alguns surgiram aí. Olha o que ele fala: que antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então ele está colocando o quê? Que alguns estão surgindo aí, trazendo ensinamentos errôneos, trazendo palavras que não são verdadeiras, fazendo dissoluções da salvação. Ou seja, eles estão distorcendo, não reconhecendo Deus como o único dominador e o nosso Senhor Jesus Cristo. Estão negando a divindade de Jesus Cristo. Então ele está escrevendo para exortá-los que eles deveriam andar na verdade. E que aqueles que estavam surgindo, que ele chama aqui de falsos mestres, eles deveriam ser rejeitados. Cuidado com aquilo que vocês estão ouvindo. Ele vai citar exemplos. Ele fala sobre alguns que saíram do Egito e no meio do caminho eles morreram. Por quê? Porque eles deixaram de crer na promessa, começaram a murmurar e se perderam no caminho. Ele vai citar os anjos, ele vai citar a cidade de Sodoma, a cidade de Gomorra. Esses exemplos que ele vai dar são exemplos de pessoas que começaram de um jeito e no meio do caminho se desviaram. E esse é um dos riscos que nós corremos, todos nós, de começar bem e no meio do caminho se perder. Começar bem e no meio do caminho perder o foco. Aqui na casa de recuperação acontece muito isso. A pessoa chega aqui de um jeito e ela chega focada: eu preciso mudar de mudança, eu preciso me transformar, eu preciso sair daqui diferente. E ela chega aqui dentro e conforme os dias vão passando, conforme ela vai convivendo aqui com outras pessoas, alguns perdem o foco. Isso não é difícil acontecer aqui dentro. Às vezes chega alguém e sai do foco, e ele sai do foco e ele começa a contaminar os demais. Então esse exemplo que ele cita aqui, eu acho que ele é perfeito, porque ele mostra isso. Exemplos de pessoas, de grupos que começaram e no meio do caminho foram se perdendo. É exatamente o que ele coloca aqui. Pastor, posso desligar a janela? Pode. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais que se corrompem. E olha o que ele fala no versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, pereceram na contradição de Coré. Ai deles, quando a Bíblia fala ai deles, a Bíblia está dizendo: olha,
vão sofrer, porque ai é uma expressão de dor, né? Ai deles que foram levados pelo caminho de Caim, aquele que se desviou. Balaão, aquele que se desviou. Aqui mostra o perigo de se desviar. Por que é perigoso se desviar? Quando a pessoa desvia, nem sempre ela volta apenas para o que ela fazia. Geralmente ela volta pior. A pessoa, quando ela tem a recaída, e vocês que já tiveram, talvez já tiveram recaídas, você sabe que a recaída, geralmente a pessoa, quando ela volta numa situação mais difícil, mais envolvente, mais perdida. Então ele está dizendo o quê? Ai desses que começaram e depois conheciam a verdade e se perderam. Ai desses. Por quê? Porque o sofrimento é grande. Quantas pessoas que vêm para cá e passam aqui um período bem, passam aqui os meses do tratamento, daí vão embora, depois de um tempo elas desviam. Como é doloroso. Porque ela quando ela se vê na mesma situação que ela estava antes, ela fala, meu Deus, eu perdi tempo. Meu Deus, olha, eu estava tão bem, eu tinha ido para frente, agora eu voltei tudo para trás. Isso dói demais. Porque você tem a sensação de fracasso. Você tem a sensação de quê? De que todo o tempo que eu tive, eu perdi, eu joguei fora. Então ele está dizendo que ai desses, porque o sofrimento é muito grande. Ele está dizendo o quê? Eles são como ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Ele fala assim, mas olha, eles são como estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Isso aqui é para quem se desvia. E destes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo e condenar dentre eles todos os ímpios, porque todas as suas obras de impiedade impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Uma das coisas que a gente ouve muito na igreja, isso eu falei até no culto de ontem, a gente ouve falar muito da graça. Isso é importante porque nós estamos na época da graça. Nós ouvimos muito falar do amor de Deus, da caridade, da misericórdia de Deus, mas nem sempre nós ouvimos falar da consequência das nossas escolhas, por exemplo, de como a gente sofre por fazer escolhas equivocadas. E aqui é um exemplo, né? Porque o texto fala acerca do juízo de Deus. E às vezes, de fato, nós sofremos justamente por isso. Por tomarmos decisões erradas, direções erradas para a vida, e o sofrimento é inevitável. E o texto aqui ele coloca justamente isso. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Acho interessante essa expressão, andando segundo as suas próprias concupiscências. As escolhas que nós fazemos, as escolhas que cada um de vocês tiveram durante a vida, trouxe vocês até aqui. Trouxe até aqui. Cada escolha que vocês tiveram na vida. Cada escolha que foi errada, equivocada, cada escolha que foi fora da vontade, o satisfazer a vontade, o satisfazer o prazer, nos leva a sofrimento às vezes. Nos leva a sofrimento. Judas coloca exatamente isso. Andando segundo as suas concupiscências. Nós não devemos andar segundo a nossa vontade. Nós devemos andar segundo a vontade de Deus. Se eu faço a minha vontade, eu estou fazendo a vontade da minha carne. Se eu faço a vontade da palavra de Deus, eu estou fazendo exatamente a vontade de Deus. É isso que Judas coloca. Daí olha o conselho que ele dá. Vamos lá, 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais palavras nós temos que lembrar, Judas? Que foram ditas? 18. Eles diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses causam divisões sensuais, eles não têm espírito. Ou seja, aqueles que andam conforme a sua vontade é do meu jeito, do jeito que eu quero. As coisas são feitas da minha forma, da minha maneira.
você está fazendo segundo a tua vontade, não é a vontade de Deus. Isso vai gerar uma consequência, um juízo. Isso vai trazer problemas para a vida. Judas está dizendo o quê? Ó, eles andam segundo as suas vontades. No final dos tempos, os apóstolos disseram, né? Jesus disse, os homens andariam pelas suas vontades. E é exatamente o momento que nós estamos vivendo. É do meu jeito, é da minha vontade. E às vezes a pessoa não aceita uma direção da palavra de Deus. Aqui na casa acontece isso. É do meu jeito, não é assim, não é da forma que eu quero. E quando nós fazemos do nosso jeito, nós estamos fora da palavra de Deus. Em nós não habita o Espírito de Deus. Porque aquele que anda conforme a vontade de Deus, ele vai conforme a palavra do Senhor. Ele é guiado pelo Espírito e não pela carne. O homem carnal, ele é guiado pela carne. O homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito. Ele é guiado pela palavra de Deus. Tá certo? Amém. Vamos lá. Daí vem o 20. Aqui é a parte final do texto. Mas vós, amados, mas vocês, olha o que ele fala. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Como que a gente se edifica? Ele vai falar que nós nos edificamos na fé e orando no Espírito. As nossas batalhas, isso eu quero que vocês guardem agora o que eu vou dizer. As nossas batalhas, elas são vencidas. Amém, Josué? As nossas batalhas são vencidas através da oração. Quando nós estamos em oração. Se nós não estamos focados em oração, se nós não temos uma vida de oração, nós não suportamos as adversidades da vida. Aqui dentro, a pessoa ela suporta passar o período aqui dentro de tratamento, de isolamento, do afastamento das coisas lá de fora, se ela tem uma vida de oração em espírito. Se você não ora aqui dentro, você não suporta ficar aqui dentro. Se você não ora, você não permanece na palavra de Deus. O que nos sustenta é a oração. A oração, ele é o alimento que a nossa alma precisa. Amém? Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Salvai-vos alguns, arrebatando-os do fogo. Ajuda aqueles a sair do fogo, a sair da perdição. É o que ele fala. Aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, aqui ele encerra dizendo, um louvor, né? Ao único Deus, Salvador, nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Ele fala que Jesus Cristo ele é antes de todas as coisas, ele é o Criador. Ele encerra glorificando a Deus. Bom, a carta de Judas ela é uma carta curta, mas ela tem esses ensinamentos, né? Para a gente tomar cuidado com os falsos mestres, com os ímpios, com a influência negativa que as pessoas podem causar em nós. E ele ensina que não vale a pena desviar da verdade. Não vale a pena, o preço é muito alto. Ele cita aqui pessoas que morreram no deserto, ele cita Sodoma e Gomorra que foram destruídas, ele cita os anjos, que aquela parte foi perdida. Não vale a pena se desviar. Pastor, mas a vida é difícil, a vida com Deus é difícil. A gente passa pelas tentações, pelas dificuldades. Como que a gente suporta? Judas coloca aqui, nós suportamos quando nós andamos em oração, em espírito. Então, se você se sentir fraco, ore. Se você está com desejo de ter uma recaída, ore. Se você está com desejo de desistir do teu propósito de tratamento, ore. E o Senhor vai te fortalecer. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor.